Oi, gente! 29 de maio, Dia do Geógrafo. A escolha do dia 29 de maio para a celebração do Dia do Geógrafo é uma homenagem à criação do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 29 de maio de 1936, passou a ser instituído o Instituto Nacional de Estatística, INE. O geógrafo trabalha com questões que envolvem a ocupação natural e humana no espaço físico do planeta. Esse profissional é capaz de elaborar mapas, estudar e analisar questões sociais, ambientais e econômicas, planejar e organizar sistemas de circulação logística rural e urbana, elaborar um banco de dados estatísticos, trabalha com estatísticas populacionais, que são as pirâmides etárias, planejamento urbano. Os geógrafos fizeram inúmeras contribuições que estão presentes no nosso dia a dia que acabam por ficar despercebidas, como os aplicativos como Uber, Livre. Foi o geógrafo que mapeou todo o território para que esses aplicativos funcionassem. Mais, geógrafos também trabalham com sensoriamento remoto, desenvolvem estratégias de ocupação do espaço para evitar impactos sobre o meio ambiente. E, é claro, se licenciado, dará aulas de geografia para o ensino fundamental e médio. Esses aqui são alguns dos geógrafos: Milton Santos, Lana Cavalcante, Aziz Absaber, Berta Becker. Josué de Castro, ele não teve sua graduação em geografia, e sim em nutrição, mas ele teve inúmeras contribuições, então ele acaba por ser considerado um geógrafo. Quem é Josué de Castro, né? Começando com essa frase icônica dele: metade da humanidade não come, e a outra metade não dorme, com medo daqui não come. Josué de Castro foi um médico, pesquisador e professor brasileiro que pesquisou sobre os temas da fome e da miséria no Brasil. Realizou conferências e estudos sobre a fome em vários países. Essa frase dele é polêmica e triste, né, pessoal? Porém, é uma verdade, ainda mais no tempo atual que estamos vivendo, em meio a uma pandemia, né? Uma coisa que vocês têm que entender é que as pessoas passam fome atualmente não porque não tem comida suficiente no planeta ou no mercado, e sim porque as pessoas não conseguem um trabalho e, consequentemente, conseguir dinheiro para adquirir o alimento. Josué de Castro fez seus primeiros estudos em casa com sua mãe. Foi aluno no Colégio Carneiro Leão e depois ingressou no ginásio pernambucano. Foi para o Rio de Janeiro estudar medicina na Faculdade de Medicina do Brasil, que atualmente se chama UFRJ, onde permaneceu durante 6 anos. Em 1929, já formado, voltou para o Recife, preocupado com as condições de saúde da população. Encontrou a cidade num período de agitação política pela campanha da Aliança Liberal e pela Revolução de 1930. Inicialmente, manteve-se longe da militância político-partidária, desenvolveu trabalhos de pesquisas em bairros operários da capital pernambucana, privilegiando os problemas ligados à alimentação e habitação. Josué de Castro focou muito na questão da fome e alimentação. Josué de Castro polemizou abertamente contra o economista britânico Thomas Malthus, formulador do chamado malthusianismo, e contra os seus seguidores neomalthusianismos no século XX, como William Volt, seus predecessores das correntes hegemônicas do ambientalismo. Para Malthus e seus discípulos, a fome seria resultado do excesso de população frente à capacidade do meio físico de suprir os alimentos necessários, de modo a ser imperativo reduzir a população e controlar os nascimentos, inclusive pelo impedimento da assistência social aos mais desfavorecidos. Essa é aquela teoria que a população cresceria em PG, em modo de progressão geométrica, e a produção de alimento em PA, em progressão aritmética. Josué de Castro, alternativamente, acentuou que, graças aos avanços técnicos produtivos na agricultura, o crescimento da população agrícola havia se tornado superior ao das populações. O malthusianismo havia de ser refutado pela própria realidade, como afirma o autor. O caminho da sobrevivência do mundo não está, pois, nas tentativas prescritas pelos neomalthusianismos, da eliminação dos excessos de gente, nem no controle de nascimentos, mas na tentativa de tornar produtiva toda a gente na superfície da Terra. Essa frase está no livro Geopolítica da Fome, página 509.
Para Josué, os neomalthusianos nada mais faziam do que responsabilizar os próprios famintos pela fome, preconizando soluções racistas com vistas a manter os padrões de vida e consumo das populações dos países desenvolvidos. Seus estudos o levaram a descobrir que a fome era uma verdadeira catástrofe social. Alguns estudos era contra a afirmação de alguns estudos que admitiam que a fome é decorrente das condições físicas, climáticas e étnicas. Josué concluiu que o problema da região e do país não era climático e nem ético, mas sim social, que resultava das estruturas econômicas sociais impostas no período colonial e mantidas no período imperial e republicano. Por isso, acreditava que a problemática da fome não seria resolvida com a ampliação da produção de alimentos, mas com a distribuição não só dos recursos, como também da terra, para que os trabalhadores nela produzissem, tornando-se um grande defensor da reforma agrária. Além de sua formação em medicina, também foi livre docente em fisiologia, Faculdade de Medicina do Recife, professor catedrático de Geografia Humana na Faculdade de Ciências Sociais do Recife e na Universidade do Brasil, e de Antropologia na Universidade do Distrito Federal. Em 1962, foi designado embaixador do Brasil na Conferência Internacional de Desenvolvimento em Genebra, na Suíça, compreendendo que a sua ação a partir daí deveria se fazer no plano internacional. Josué renunciou o seu mandato de deputado e se mandou para Genebra. No entanto, em 1994, o presidente João Goulart foi deposto por um golpe militar, chefiado pelo general Castelo Branco, e Josué teve seus direitos cassados, perdendo o cargo de embaixador. Exilado, Josué de Castro mudou-se para Paris, onde foi nomeado professor de geografia da Universidade de Vincennes, onde desenvolveu pesquisas e viajou para diversos países da Europa, África e América Latina, que procuravam seu apoio. Josué de Castro faleceu em Paris, França, no dia 24 de setembro de 1974. Seu corpo foi trasladado e sepultado no Rio de Janeiro. Outra frase de Josué: as camadas situadas na base da pirâmide estavam inferiorizadas, porque moravam mal, comiam mal ou não comiam, e não tinham acesso aos serviços essenciais. Depois de formado, foi contratado por uma fábrica em Recife para examinar os trabalhadores que tinham problemas de saúde indefinidos, e ele os diagnosticou. Sei o que meus pacientes têm, porém não posso curá-los, porque sou médico e não diretor da fábrica. A doença dessa gente é fome. Logo foi demitido pela fábrica e percebeu a dimensão social da doença, ocultada por preceitos raciais e climáticos. Ele publicou inúmeras obras, essas aqui são só algumas. 1933, Condições de Vida das Classes Operárias do Recife, Geografia da Fome, 1968, A Exploração Demográfica e a Fome no Mundo. Nessa obra, Geografia da Fome, o autor realizou um intenso trabalho no sentido de mapear toda a distribuição e concentração de fome no Brasil. O resultado foi a derrubada de alguns mitos, de que a fome decorria de influências climáticas ou de que tal processo era culpa da improdutividade da população que optava pelo ócio, argumentos bastante populares ainda hoje. O autor dividiu o país em 5 regiões, conforme as características alimentares de cada uma delas, analisou as características naturais, bem como alguns processos históricos, como a colonização e as transformações políticas e econômicas de cada localidade. Assim, comprovou que a ocorrência da fome e da desnutrição da população não tinha relação com fatores naturais, mas sim políticos, sendo necessária a adoção de políticas de distribuição alimentar e a implantação da reforma agrária. Ele dividiu o território brasileiro em 5 regiões. Em 2 delas, a incidência de fome endêmica e nas outras de fome epidêmica. Na Amazônia, por exemplo, a fome decorria sobretudo da incapacidade do homem de explorar recursos naturais e também da maneira de exploração imposta na área durante a fase da borracha, priorizando a exportação.
O Nordeste úmido foi vítima da colonização, que destruiu o ecossistema para substituí-lo pela cultura da cana-de-açúcar, impedindo a produção de alimentos necessários à população. No sertão semiárido, observa-se que nos anos em que há chuvas normais, a população se alimenta, havendo ocorrência de fome quando o ano é de seca. A produção agrícola não se realiza, o gado morre e a população é forçada a migrar à procura de alimento. Em 1951, Josué foi eleito presidente da FAO, passando a viajar por vários países e visualizar os problemas da fome, sobretudo nos países desenvolvidos. Como presidente da FAO, Josué de Castro lançou a campanha mundial contra a fome e propôs a criação de uma reserva mundial contra a fome, contrariando os interesses dos grupos econômicos nacionais e internacionais. Outro livro dele, também bastante famoso, é o Geopolítica da Fome. Nessa obra, diferente da primeira apresentada, Josué eleva a análise da fome a um nível internacional, regionalizando sua análise entre os continentes da América, África, Ásia e Europa. Josué prossegue e confirma sua tese de que a questão da fome se trata da má distribuição das riquezas e dos produtos, e não da escassez em termos quantitativos. Nesse sentido, ele demonstra como os processos de colonização e dependência econômica estão diretamente ligados à geração da pobreza e à miséria extrema no mundo. Mesmo exilado em Paris, Josué não passou por despercebido, ganhou inúmeras honrarias e homenagens, como o Prêmio Internacional da Paz do Conselho Mundial, presidente da Associação Mundial contra a Fome, presidente eleito do Comitê Governamental contra a Fome na ONU, embaixador do Brasil na ONU, patrono do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Recebeu homenagens em vários países, incluindo a carteira de cidadão do mundo. Essas aqui são algumas outras frases bem marcantes do Josué. A fome é a expressão biológica dos males sociólogos. Grupos inteiros de populações se deixam morrer lentamente de fome, apesar de comerem todos os dias. O progresso nacional não se exprime apenas pelo volume da renda global ou pela renda média per capita, que é uma abstração estatística. Espero que tenham entendido quem foi Josué e suas imensas contribuições para a geografia. E quando vocês forem estudar malthusianismo, neomalthusianismo, com certeza já vão ter um pouco dele na memória. Oi, gente, 29 de maio,